Bem-vindos a mais uma aula do pequeno curso sobre Segunda Guerra Mundial. No vídeo de hoje vamos abordar as batalhas de Midway e Coral, a batalha realizada sobre o mar de Coral, a leste da Austrália, ao sul ali de Nova Guiné. Antes de efetivamente começarmos a abordar as duas batalhas, eu gostaria de lembrar aqueles que assistiram os vídeos anteriores um pouco sobre a expansão japonesa no Oriente. A Batalha de Midway será travada no Pacífico, podendo ser considerada uma continuidade daquele ataque a Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941. Lembrando aqui, os que assistiram aos outros vídeos, o Japão, ele inicia a entrada do Japão na Segunda Guerra Mundial é dada com o ataque a Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941. Mas nós vimos também que nesse mesmo dia, toda uma incursão japonesa, uma expansão do Império Japonês rumo ao Oriente foi iniciada. Talvez nós possamos considerar que o ataque a Pearl Harbor tenha sido o grande marco dessa entrada do Japão na Segunda Guerra. Porém, junto com o ataque, vem toda uma incursão japonesa sobre diversos territórios no Oriente. Grande parte desses territórios eram colônias, eram zonas de influência subjugadas a grandes potências europeias ou ao próprio Estados Unidos. Relembro aqui que o Japão, em dezembro de 1941, invadiu as Filipinas, invadiu a região da Indochina Francesa, Malásia, Singapura, entre outros países. Então acredito ser válido lembrar que iniciou-se em dezembro de 41 uma grande expansão do Império Japonês. Inclusive, vale lembrar aqui também que essa incursão japonesa foi muito bem sucedida nos primeiros meses, o que faz com que possamos também trabalhar com a ideia analógica de que o Japão poderia ser comparado ao que estava ao Império Alemão de Hitler na Europa. Faz quase 3 vídeos que eu não falo mais aqui da Europa, porque a Segunda Guerra, nesse momento, ela se aloca um pouco, o grande palco, o cenário de maiores tensões ocorre no Pacífico. É óbvio que eu vou voltar a falar da Europa nos próximos vídeos, mas por enquanto eu preciso da sua atenção no Pacífico, mais especificamente no Japão. Então essa analogia acredito que seja válida. Por quê? Porque o Hitler, nós vimos logo nas primeiras aulas que a política expansionista praticada pelo Partido Nazista, quando no poder, fez com que diversos países tivessem a sua independência jogada fora. A Alemanha nazista conseguiu conquistar muitos territórios em pouquíssimo tempo. E através de uma técnica que eu também já comentei, aquela famosa Blitzkrieg, a guerra relâmpago, inventada, criada por Tukhachevsky, um general russo que foi morto em 1937 num daqueles expurgos stalinistas. O Heinz Guderian aprendeu essa técnica da utilização dos blindados e levou para o Hitler. E o Hitler aceitou e foram utilizadas diversas vezes essas técnicas de divisões de blindados separadamente da infantaria, não mais como um mero apoio, e as incursões alemãs foram extremamente rápidas na Europa. Não à toa, de 1939 a 1941, nos primeiros 2 anos da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha conseguiu conquistar inúmeros países, dentre eles França, Luxemburgo, Holanda, Bélgica. Na região norte você tem a Dinamarca, a Noruega,
Mais ao sul da Alemanha você tem a Tchecoslováquia, a Áustria. Não vou aqui entrar em detalhes sobre a anexação da Áustria. Que quer considerar uma invasão, considera. Pode ser considerado uma invasão também. Na Tchecoslováquia também, primeiro teve aquela invasão da região dos Sudetos, depois se aprofundou. Bom, por que eu estou falando da Alemanha nesse momento? Porque o Japão, da mesma forma que a Alemanha rapidamente conquistou diversos países, o Japão também. O Japão, em 6 meses, conquistou diversos países no Oriente. E um dos motivos dessa velocidade era o medo japonês. Aí mora uma grande questão. Por que o Japão se preocupa com uma grande velocidade de ataque? Porque ele sabia que caso as grandes potências que dominavam aquelas colônias que ele estava invadindo, caso essas grandes potências tivessem tempo de se armar, tivessem tempo de criar uma estratégia maior para a defesa dos países, o Japão ia ficar numa má situação, ia ficar em maus lençóis. Por exemplo, da invasão das Filipinas, a gente viu que o plano de defesa das Filipinas era o plano Rainbow. E o plano Rainbow previa que caso as Filipinas fossem invadidas, diversos aviões e embarcações sairiam de Pearl Harbor para ajudar. Porra, quando as Filipinas foram invadidas, Pearl Harbor estava destruída. Então essa falta de planejamento, falta de tempo para planejar, que facilitou também essas invasões japonesas no Oriente. E de fato, desde dezembro de 1941 até maio de 1942, o Império Japonês se mostrou extremamente focado para conquistar esses territórios e foi muito bem sucedido. Não teve muitas complicações. O Império Japonês, inclusive, como eu comentei no vídeo anterior, faço questão de frisar, tinha uma doutrina, uma ideologia semelhante também ao nazismo na Europa. Os japoneses, na época, acreditavam que seriam o grande povo superior do Oriente, da parte da região oriental do globo. Eles se colocaram numa posição de que, além da política expansionista, de que precisariam de mais territórios e deveriam... Eles se colocaram... Não foi só a política expansionista. Eu vou reformular aqui. A política expansionista foi uma consequência da própria ideologia japonesa de se colocar acima dos outros povos que habitavam o Oriente. E além disso, o Império Japonês se coloca como um grande libertador, como o grande salvador daquela raça mais fraca. Ele olha para o lado e ele fala, poxa vida, eu vou ajudar entre aspas, evidentemente, eu vou ajudar os povos, os cidadãos desses diversos países do Oriente, como, por exemplo, a Malásia, ou toda a região da Indochina francesa, eu vou dar uma mãozinha para eles se verem livres dessas potências ocidentais que ficam se metendo aqui. Esse território é nosso, esse território é japonês. Essa política expansionista praticada pelo Japão é evidente que tem um fundo econômico. A gente também comentou sobre aquela taxa de natalidade japonesa que aumentou de uma forma considerável nos anos anteriores à Segunda Guerra. Eis um dos motivos que fez com que o Império Japonês se preocupasse em aumentar os seus territórios. O ataque a Pearl Harbor, exclusivamente o ataque, também vimos que, além desse fator, existiram fatores mais pontuais, como, por exemplo, aqueles embargos que os Estados Unidos fez em relação aos japoneses. O primeiro deles, importantíssimo, foi o embargo em relação ao petróleo. Os Estados Unidos param de exportar petróleo para o Japão. E o Japão importava quase 90% do petróleo que ele consumia. Então isso tinha um peso muito grande na economia japonesa. A saída vista na época pela cúpula, pelo alto escalão, não só do exército como do governo japonês, foi a saída militar.
aproveitando aquele cenário europeu de grandes conflitos. Outro fator também que colabora para a entrada do Japão na Segunda Guerra, também falamos, que foi o fato, teve o embargo do petróleo e teve também o congelamento dos bens japoneses em território americano. E a colônia japonesa nos Estados Unidos não era pequena. Isso fez com que os japoneses ficassem bem irritados com os americanos. Contribui, é claro. Eu comprei um microfone, uma fortuna esse microfone. Não, brincadeira, eu paguei R$20. Eu acho que vai melhorar o som. Tinham até comentado comigo que o som das aulas não estava muito bom. Em relação a chiado, eu não sei o que fazer. Eu não sei nem editar o vídeo, mas por enquanto eu acho que esse microfone aqui vai ajudar bastante. Um microfone de lapela é o nome desse microfone. Tem no Mercado Livre para vender. Bom, então falando dessas, o Japão ele vem numa onda de grande sucesso, grandes conquistas, batalhas vencidas no Império, na região do Oriente, nesses países que eu comentei. Porém, é claro que isso teria um fim. E esse fim, nós podemos considerar que a Batalha do Mar de Coral e a Batalha de Midway foram o início do fim da expansão territorial japonesa no Oriente. Mas a Batalha de Midway, a gente vai ver por quê daqui a pouco. Mas, num primeiro momento, considerando que as batalhas foram travadas quase ao mesmo tempo, você que gosta de data e está anotando, a Batalha do Mar de Coral é de 4 a 8 de maio de 1942. E a Batalha de Midway é de 4 a 7 de junho de 1942. Um mês de intervalo entre elas. E essas batalhas podem ser consideradas o início do fim da expansão japonesa no Oriente. Isso é bem importante que você... Eu acredito que mais importante do que eu ficar aqui falando o número da divisão que invadiu a montanha XYZ no território, é compreender a magnitude dessas batalhas, muitas vezes não pelo número de mortos, não pelo número de forças conflitantes, mas sim pela simbologia, pelo que essa batalha representa dentro da Segunda Guerra Mundial no contexto de meados de 1942. Qual é a importância da Batalha de Coral e de Midway dentro do contexto da conjuntura socioeconômica política da Segunda Guerra Mundial? É isso que eu pretendo esclarecer com esse vídeo de hoje. Primeira pergunta cabível no momento: por que o Japão vai entrar em guerra com os Estados Unidos no Mar de Coral? Eu peço que você ponha no Google o Mar de Coral e veja onde fica o Mar de Coral para que facilite a compreensão. O Mar de Coral, como você já deve ter encontrado, ou já sabia, fica a leste da Austrália, ao sul das ilhas, de diversas ilhazinhas que tem ali em cima, Ilha Salomão, região da Nova Guiné, Port Moresby, falar com pronúncia americana. Ali mesmo, o Mar de Coral. Por que chama Mar de Coral? Porque ali é a região que mais tem barreiras de coral no mundo. Eis aí uma curiosidade, a primeira curiosidade do vídeo. Isso é uma curiosidade, mas de qualquer forma fica a informação. Chama Mar de Coral porque tem muitas barreiras de coral, é o lugar do mundo que mais tem barreiras de coral, então deram o nome de Mar de Coral. Tudo bem. Agora você vai colocar no Google onde fica a ilha de Midway. E você vai descobrir que Midway, meio do caminho, Midway, fica no meio do caminho entre o continente americano e o Japão. Fica aproximadamente ali no intervalo, é quase exatamente no meio do caminho, no meio do Oceano Pacífico. Motivos para que o Japão
fosse levado a essa incursão no Mar de Coral? Primeiro, ele queria conquistar o Mar de Coral? Não exatamente. O Japão pretendia chegar à Austrália. A gente pode dizer que os conflitos travados tanto na Nova Guiné, Porto Moresby, como Ilha Salomão, foram uma espécie de trampolim para que o Japão chegasse à Austrália. Acaba não chegando, acaba não conseguindo. Mas se tivesse conseguido, a gente poderia fazer uma analogia, fazendo aqui de novo uma analogia. Eu acho bem interessante retomar um pouco o material trabalhado no início das aulas, nas primeiras aulas. Eu comentei aqui que a Bélgica era uma região que poderia ser considerada um trampolim para a Alemanha. A Alemanha, então, ela iria para a Bélgica para quê? Para conquistar a França. O objetivo era a Bélgica? Não, mas a Bélgica está no meio do caminho. Num determinismo geográfico não haviam outras opções em voga para essa invasão da França, lá em 1940, quando a Alemanha invade a França. Estou voltando aqui. E você se lembra, é claro, de todos os detalhes, lembra da Batalha de Hanut, aquela primeira batalha entre tanques. Eu sei que você lembra de tudo, então tá tudo bem. Agora, aqui no Japão, no Oriente, como eu estava dizendo, a gente pode falar que a região da Nova Guiné, Porto Moresby e Ilha Salomão foram uma espécie de trampolim para o Japão chegar na Austrália. Você vai falar, poxa, mas por que o Japão gostaria de invadir a Austrália? Qual é o interesse? A primeira coisa que deve ser levada em consideração é que a Austrália era uma zona de influência da Inglaterra. E a Inglaterra é uma tradicional aliada dos Estados Unidos. Então você está fazendo um triângulozinho no mundo. E sim, todos os países de língua inglesa, aliados, um colônia do outro aí nesse caso. Mas é importante entender que a Austrália, caso o Japão invadisse a Austrália, seria um grande peso nas costas dos americanos e dos ingleses. Também não só pela posição estratégica da Austrália, mas também por motivos econômicos. Agora, o primeiro fator, o segundo, eu falei que o primeiro era esse, então vamos para o segundo. O segundo fator vem da própria exaltação do ego japonês. O Japão, como eu acabei de comentar, ele vem de uma série de batalhas e invasões muito bem sucedidas na Segunda Guerra Mundial. Desde dezembro de 41 até maio de 42, correu quase às mil maravilhas. A gente viu também que, em virtude daquele cenário europeu conflituoso, o Japão pode ser considerado um oportunista da guerra, porque ele entra no momento em que o cenário europeu está péssimo e ele sabia que grandes potências estavam preocupadas com o próprio território e deixariam em segundo plano o território das colônias. E é mais ou menos por aí que acontece. Agora, somado a isso, você tem o ego japonês, que em 6 meses, 5 meses, consegue conquistar um monte de país, e esses países que respondiam às grandes potências europeias, eles falam, nós somos o máximo. Nós somos o máximo, então vamos também invadir a Austrália. Não vai ser tão difícil, considerando que a Inglaterra e os Estados Unidos estão principalmente a Inglaterra. A Inglaterra está mais preocupada com o seu território do que com o território australiano. Então, o segundo motivo para que o Japão tomasse a decisão de invadir a Austrália é que eles acreditavam, o exército japonês, o governo japonês, eles acreditavam que, consolidando uma invasão na Austrália, os Estados Unidos aceitariam um acordo de paz com o Japão. Qual é a ideia disso? A ideia é a seguinte: o Japão invade, eles queriam botar medo nos Estados Unidos, para os Estados Unidos dar um passinho para trás e falar, pô, os caras são fortes, é melhor aceitar a paz do que continuar com a guerra. Deixa eles lá no Oriente com aqueles territórios e a gente fica quieto aqui. Essa era a ideia do Japão. Então o Japão acreditava que, conquistando a Austrália e, por consequência, para chegar na Austrália, toda aquela região do norte, aquelas diversas pequenas ilhas ao norte da Austrália,
ele conseguiria fazer com que os Estados Unidos aceitassem um acordo de paz para não encher mais o saco dos japoneses e deixar eles se expandirem o quanto eles quisessem e o quanto eles conseguissem no Oriente, sem nenhuma intervenção ocidental. Num terceiro momento, você tem, somado a esses fatores, é Sprite Zero que eu estou tomando, tá? Você tem, somado a esses fatores, uma frustração, uma crença dos japoneses de que eles acreditavam que, em virtude das sucessivas derrotas que não só os Estados Unidos teve, mas principalmente os Estados Unidos, como por exemplo nas Filipinas, em virtude dessas derrotas que as zonas de influência norte-americanas no Oriente sofreram, o exército americano estaria com a moral muito abalada. E em virtude desta moral abalada, não teriam forças suficientes para colaborar na defesa da Austrália. Essa é mais um fator que contribui para a tentativa do Japão, dentro desse contexto de 1942. Da Batalha do Mar de Coral, primeira coisa, eu vou falar primeira coisa várias vezes, vai confundir. Outro fator interessante em relação à Batalha do Mar de Coral. Ela não foi travada, ela não pode ser considerada uma batalha naval e também não pode ser considerada uma batalha puramente aérea. A historiografia coloca que a Batalha do Mar de Coral é uma batalha aeronaval. E por que fala-se então em aeronaval e não apenas batalha aérea ou apenas batalha naval? Um exemplo de batalha naval seria a Batalha do Rio da Prata. Um exemplo de batalha puramente aérea seria a Batalha da Inglaterra, naqueles meses de 1941 que a gente viu também anteriormente. Agora, por que chamar a Batalha do Mar de Coral de batalha aeronaval? Eu vou explicar. O que acontece é que na Batalha do Mar de Coral, pela primeira vez na história, nunca antes na história das guerras, você tinha navios envolvidos, grandes embarcações, principalmente, eu dou um destaque muito grande aqui, quero que você entenda isso. O destaque das embarcações na Batalha do Mar de Coral não é qualquer embarcação, não é um encouraçado leve, não é um encouraçado pesado, nem um navio de apoio, nem um navio cargueiro, também não. É um porta-aviões, vários. Por que se fala, então, em batalha aeronaval? Porque os porta-aviões foram alocados ao longo do Mar de Coral de uma forma que uma embarcação não enxergava a outra. Só que como eram porta-aviões, evidentemente saíam aviões dessas embarcações. E os aviões no ar enfrentavam-se. Por isso fala-se em batalha aeronaval, e não apenas em batalha naval ou batalha puramente aérea. Porque todos os aviões que se enfrentaram lá, ou ao menos grande parte deles, saíram de porta-aviões, diferentemente da Batalha da Inglaterra, aonde saíram do continente. E também não podemos falar que foi só uma batalha entre embarcações, porque, primeiro ponto, eu já comentei aqui, as embarcações nem conseguiam se ver. Os porta-aviões não enxergavam um ao outro. Acreditavam, tentavam localizar. Na Batalha do Mar de Coral, você tem um momento, eu não vou dizer aqui que o Japão sofre muito com a Batalha do Mar de Coral. O mais importante da Batalha do Mar de Coral, eu acho que cai a ficha do Japão de que ele não é o bambambam do mundo e que ele não consegue continuar com aquela política expansionista praticada anteriormente tão fácil. Ele percebe na Batalha do Mar de Coral que os Estados Unidos estão atentos e conseguem se planejar. Em maio de 42, os Estados Unidos já está alerta. E por que eu falo isso? Porque na Batalha do Mar de Coral, você tem perdas mais ou menos equilibradas de ambos os lados. Tanto
o Império Japonês, como os Estados Unidos, cada um perde um porta-aviões, o número de embarcações é mais ou menos semelhante, o número de mortos. E aqui é interessante porque, apesar de ser uma batalha razoavelmente equilibrada, é diferente daquelas incursões japonesas anteriores. Antes não, o Japão vai e consegue. Dominou todos aqueles países. E agora, no Mar de Coral, a figura muda um pouco. A figura muda um pouco. Os Estados Unidos mostrou que não seria tão fácil assim. E que não aceitaria também um acordo de paz na maior das facilidades. Seguindo aqui, eu tenho sempre meu roteirinho aqui. Bom, o uso do porta-aviões, para fazer um comentário, eu vinha falando, principalmente nas aulas, quando o cenário da guerra era apenas europeu, que o exército nazista tinha de fato uma grande superioridade em relação aos outros, não só pela qualidade dos armamentos, dos tanques de guerra, dos aviões e assim por diante, mas também pela estratégia. Um exemplo disso é a Batalha de Hanut, aquela primeira batalha entre tanques da Segunda Guerra em território belga, que os tanques franceses e alemães eram semelhantes. Os tanques franceses até tinham uma blindagem maior. Num primeiro momento, se alguém olhasse simplesmente um tanque contra o outro, ia falar, olha, esse francês aqui vai ganhar. Mas a gente viu que a utilização dos tanques, a manobra, a estratégia utilizada pelos alemães era superior. Bom, apesar de todas essas vantagens que a Alemanha levou, a Alemanha, eu não vou dizer que ela esqueceu, mas ela não teve a devida atenção com os porta-aviões. E os porta-aviões teriam um papel essencial na Segunda Guerra Mundial, principalmente a partir de 1942. Mais importante ainda para os Estados Unidos e para o Japão. Mas a Alemanha, como eu disse, não é que ela esqueceu de construir um porta-aviões. A gente viu que a Marinha Alemã sofreu inúmeras restrições ao longo do período entre guerras e que, posteriormente, mais especificamente em 1935, né, os alemães constroem o Bismarck e o Tirpitz, rompendo com o limite de deslocamento de toneladas das embarcações alemãs, vai lá para 35, 40 mil toneladas na embarcação, algo que não seria permitido pelo Tratado de Versalhes, mas a Inglaterra aceitou, ficou aquela situação um pouco delicada. Mas a Alemanha não deu prosseguimento, até por uma questão de tempo. Eu também comentei lá atrás que o Erich Herder, que era o chefe da Kriegsmarine, a marinha alemã de guerra, ele tinha perguntado para o Hitler: ô meu, quando é que você pretende começar a guerra? Porque começar eu já sei que você vai, mas quando é que você pretende começar a guerra? Aí o Hitler fala que vai ser em 1945, que ele gostaria de começar a guerra. A gente sabe que isso não aconteceu. A guerra começou em 39. E a marinha alemã, além de não ter dado a devida atenção para os porta-aviões, ela também não teve tanto tempo para se preparar. Uma das coisas, a gente vai ver isso mais para frente, em outros vídeos também, é que a ausência dos porta-aviões na marinha alemã foi um fator importante foi um fator que contribui para a queda da Alemanha nazista no final da Segunda Guerra. Bem interessante isso, porque diferentemente de outros setores do exército alemão. O papel dos serviços de inteligência, adiantando aqui, os serviços de inteligência, aqueles serviços que buscavam criptografar as mensagens transmitidas entre aviões ou embarcações inimigas, esses serviços de inteligência tiveram um papel bem importante nesse momento do Pacífico, tanto na invasão da Nova Guiné como na Batalha de Midway. Esses serviços de inteligência colaboraram muito, principalmente para os Estados Unidos, que estava mais avançado tecnologicamente do que o Japão, no que tange a criptografia analítica das diversas máquinas utilizadas pelos inimigos. Inclusive, vou comentar aqui, como eu falei da Batalha do Mar de Coral, que não houve uma espécie de equilíbrio, mas que cai a ficha do Japão em relação ao poderio bélico norte-americano. Na Batalha de Midway,
um mês depois, lembrando aqui a data, 4 a 8 de maio, Batalha do Mar de Coral, 4 a 7 de junho, Batalha de Midway. A Batalha de Midway, o exército americano precisava confirmar que os japoneses teriam interesse na ilha de Midway, que é uma ilha pequena. Mas por que essa ilha seria interessante para o Japão? O interesse japonês na ilha de Midway era estratégico. Era lançamento, era bases aéreas para conseguir consolidar a conquista do Havaí. Eu relembro aqui que Pearl Harbor não é Havaí. Pearl Harbor era um porto dentro da ilha de Oahu, e a ilha de Oahu, por sua vez, fica no Havaí. Então não é falar, atacou Pearl Harbor, conquistou Havaí. Não, pelo amor, não entenda isso. Em Pearl Harbor, os japoneses conseguem atacar, mas eles gostariam de consolidar, de conquistar todo aquele território. E a ilha de Midway foi muito bem vista num apoio estratégico para essa invasão do Havaí. E na ilha de Midway, os Estados Unidos, dentre as suas mais diversas bases de serviços de inteligência, uma delas ficava no Havaí, eles tentavam interceptar, evidentemente, os códigos utilizados pelos inimigos, os japoneses nesse caso. E houve uma dúvida. Tinha um código, o exército americano reconheceu, ouviu o seguinte, os japoneses falando, nós vamos invadir AF. AF. AF, do alfabeto, AF. F de faca. A de alemão e F de faca. Vamos invadir a AF. Grande parte do exército americano nesse momento acreditava, tinha quase certeza de que a AF era Midway, mas não havia uma garantia muito grande. Aí, olha a sacada, olha o que um general britânico que estava numa base de criptografia, trabalhava no serviço de inteligência americano nesse momento, ele era britânico, trabalhava em colaboração com os americanos, eles conseguiam ouvir o que os japoneses falavam. Então, o que ele fez? Ele falsificou ele pegou uma onda de rádio, porque eu preciso explicar outras coisas. Existem, dentro dessas comunicações, diversas ondas de rádio para você captar. Então, você fala por uma das ondas, por outra onda, e os americanos sabiam que tinha uma onda que eles trocavam mensagens que os japoneses já sabiam, já conseguiram captar. Vamos chamar essa onda de onda 1. A onda 1, então, os americanos tinham ciência de que os japoneses escutavam essa onda 1. Bom, o que esse general britânico fez? Ele falou na onda 1 que a ilha de Midway estava sem água potável. Estava sem é o famoso blefe da escassez de água, uma tentativa lá que colou. Deu certo. Ele falou no rádio que Midway estava sem água, sabendo que os japoneses iam ouvir. Aí ele captou uma onda do serviço secreto de comunicação japonesa, e aí essa onda transmitiu o seguinte entre os japoneses. A mensagem era assim, atenção, a AF está sem água. Houve a confirmação. Isso ocorre no início de junho, poucos dias antes do início da Batalha de Midway. Confirmado isso, o que os americanos fazem? Já começam a levar porta-aviões para lá. E os japoneses não esperavam. E eis aí um dos grandes fatores que contribuem para a derrota japonesa na Batalha de Midway. Os americanos conseguiram se adiantar e conseguiram levar diversos porta-aviões, entre eles o Yorktown, para a região de Midway. E chegando antes, é claro que você tem uma certa vantagem. O que falar da Batalha de Midway? Também uma batalha extremamente caracterizada pelo confronto aéreo
e grande parte dessas aeronaves saindo de vários porta-aviões. Para você ter uma noção, eram 4 ou 5 porta-aviões de cada lado, que do Império Japonês eram 6. Agora, o mais importante aqui é que você entenda que a Batalha de Midway foi uma vitória devastadora contra o exército japonês. Naquele momento da Batalha de Midway, em junho de 42, a gente pode falar que ali foi o fim da expansão territorial japonesa no Oriente. A Batalha de Midway, dentro da Segunda Guerra, ela precisa ser entendida como isso, como essa cessão da expansão territorial japonesa. O imperador, ele tentou inclusive dar uma segurada, não deixar a opinião pública sabendo disso. Mas o que importa para a gente aqui é que o Império Japonês perde, por exemplo, 4 porta-aviões. Um porta-aviões é uma arma muito grande, muito pesada e que não é construída em 15 dias. São meses, anos para se construir um porta-aviões. E você imagina, o exército japonês perdendo 4 desses, é muita coisa para uma batalha só. Então, é o que precisa ser considerado tanto da Batalha de Coral e de Midway. Na Batalha de Coral ainda há aquele equilíbrio, como eu já comentei anteriormente isso. Agora, na Batalha de Midway não tem mais equilíbrio. Os Estados Unidos, através dessa mensagem aí do blefe da água, conseguem chegar antes, se posicionar, conseguem atacar e conseguem sair grandes vencedores da Batalha de Midway. E o Japão sofre algumas perdas de grande relevância para a marinha japonesa. Vamos lá. Vamos ver se tem aqui alguma informação que eu pulei. Na Batalha do Mar de Coral, o nome de um dos aviões, um dos porta-aviões que foi perdido pelo exército, pela marinha norte-americana, foi o Lexington. Bom que você saiba, você quer colocar, joga no Google depois Lexington, porta-aviões Lexington, vai aparecer foto, vai para todos eles. Todos eles têm diversas fotos no Google, inclusive alguns tem vídeos no YouTube com cenas da época. Poucas cenas específicas do conflito. Na época não existia essa facilidade que a gente tem hoje para gravar um vídeo com celular, não era só isso. Precisava de muito mais, de uma aparelhagem muito maior para você conseguir gravar. Mas mesmo assim eu não duvido que você encontre algumas cenas específicas da Batalha de Midway ou da Batalha do Mar de Coral. Não duvido. Hoje, inclusive, muitas vezes as cenas eram gravadas e eram guardadas pelos impérios, pelos japoneses, ou tinha alguma coisa ali que eles não queriam que alguém visse, então aquilo ficava guardado. Para dar um exemplo aqui, foi em 2009, 2008, encontraram mais de 40 horas de filmes gravados pela Alemanha nazista que não tinham. Então, você imagina, se o conflito termina em 45, só vai aparecer o filme em 2008, 2009, são 50 anos, são mais de 50 anos, 60 anos, para o filme chegar até a gente. Então, não é uma coisa muito fácil. Apesar que gravava, eu não duvido que você encontre aí, como eu já disse, coisas relacionadas, vídeos relacionados ao momento. Essa vitória americana em Midway, então, acho importante, acho que realmente não vou aqui ficar entrando em detalhe, estou vendo aqui algumas divisões específicas, nome de general e tal, mas o importante aqui é que você entenda, esse vídeo aqui realmente é uma aula mais tranquila, para que estou frisando isso, entenda, a Batalha de Midway, a Batalha do Mar de Coral é quando cai a ficha dos japoneses sobre o poderio bélico norte-americano. Eles falam, opa, coisa está ficando difícil. E na Batalha de Midway, 4 a 7 de junho de 1942, o Japão perde porta-aviões importantes, tem perdas também da infantaria e acorda. Nesse momento da Batalha de Midway, então, é o início do fim da expansão territorial japonesa no Oriente. Vamos na próxima aula, no próximo vídeo,
abordar mais especificamente sobre o contra-ataque realizado pelas forças aliadas contra o Império Japonês. A gente viu esse primeiro momento, a Batalha de Midway vai dar início à resposta ocidental às incursões japonesas no Oriente. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, entendido a aula. Também agradeço aqui ao pessoal que que deixou comentário aí, deixou pergunta. Eu estou à disposição. Quem tiver pergunta para fazer, é só escreve a pergunta aí, eu respondo. A sua dúvida também pode ser a do outro, então acredito que sempre seja válida essa comunicação. Infelizmente eu não estou numa sala de aula com quem está assistindo o vídeo, mas dentro do possível eu vou fazer o que eu conseguir aqui para que você não tenha dúvidas a respeito do conteúdo abordado no vídeo. Bom, espero que tenha gostado. Busque no Google as informações, busque os porta-aviões japoneses para que você veja as fotos. Muitas vezes eu falo em porta-aviões, mas acho necessário que veja fotos, veja vídeos, porque isso dá uma noção maior da dimensão do japonês, não só dos porta-aviões japoneses, mas como dos porta-aviões em geral, que eram muito grandes, é impressionante mesmo. Quem nunca viu costuma tomar um susto quando vê as fotos, porque para um avião conseguir sair de um navio, você já imagina como é que funciona. Bom, espero que tenha gostado do vídeo, entendido a aula, Batalha de Coral e Midway. Até o próximo vídeo, onde abordaremos melhor o contra-ataque aliado na região do Pacífico contra essa política expansionista japonesa que tem como início do fim a Batalha de Midway. Um grande abraço e bons estudos!